Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya, Vasudevaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Jaya Radhe 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 Jaya Bhagavad Gita aqui. Haribô, Haribô. Vamos dar continuidade agora a esse maravilhoso estudo, né, dos 3 modos da natureza aqui do Bhagavad Gita, o capítulo 14. Acredito que vocês estão aí acompanhando com toda aquela curiosidade, certo? E na aula passada nós falamos sobre o modo da bondade. Então o modo da bondade, ele é o modo mais elevado, certo? Porém, ele nos condiciona pelo orgulho de ter um conhecimento, que dá essa sensação de felicidade, que geralmente é o modo que os cientistas, os filósofos, todas aquelas pessoas que buscam mais conhecimento, né, estão presos. Então, a partir do verso 6 se falou sobre o modo da bondade, que eu falei bastante na aula passada, e nesse verso agora nós vamos falar do modo da paixão, tá? E vamos seguindo forte, ok? Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, muitas vezes eu vejo que a pessoa começa a pegar o Bhagavad Gita, né? Ele parece grosso, mas não é grosso, não é grosso, ele é um livro essencial. Não importa se o Bhagavad Gita possa ser fininho ou possa ter muitos versos, ninguém pode dar a desculpa, né? Ah, não, mas é muito grande o livro, né? Mas se você imagina que esse conhecimento é o conhecimento que vai te libertar da energia material. E essa preguiça de ler o Bhagavad Gita é o quê? É o modo da ignorância. Aí no modo da paixão é o quê? O cara pega o Bhagavad Gita, ele lê, ou ele lê assim muito rápido, ou começa a interpretar uma opção de coisa, aí bota o Bhagavad Gita ali, aí vai fazer uma opção de coisa na vida, daqui a um mês ele pega o Bhagavad Gita de novo, e ele está sempre agitado. Então esse é o cara do modo da paixão. Então para a pessoa que quer ter a vida espiritual, ela tem que estar no modo da bondade, que é esse modo de querer obter conhecimento. Aí um devoto de Krishna fala para você, olha, toma o Bhagavad Gita, porque esse é o único conhecimento para a alma, para o espírito, para você se libertar. Aí você vai pegar o Bhagavad Gita, e o que é o modo da bondade? O modo da bondade tem um ritmo. Todos os dias você vai ler, vai absorver, vai se associar com pessoas para discutir sobre esse conhecimento. Esse é o modo da bondade. Você vai estudar cientificamente ou filosoficamente, e depois você vai se associar com um devoto que dentro dos seus questionamentos, né, mentais, intelectuais, ele vai te dar uma posição transcendental. Você vai transcender os seus pensamentos enquanto você está estudando o Bhagavad Gita, quando você se associa com pessoas que têm essa natureza mais transcendental, que já estão situadas nesse 4º modo, conforme explicamos, que é o modo que transcende o intelecto e a mente. Aí, como fez Srila Prabhupada, ele deu o significado desse verso. Se uma pessoa simplesmente lesse o verso, ele podia ter uma interpretação científica, especulativa, né, hipotética ou metafísica. Porém, Krishna enviou a Srila Prabhupada, um devoto puro, que está no 4º modo, e ele deu o significado espiritual. Por isso esse Bhagavad Gita, como ele é, né, é muito importante você ler esse Bhagavad Gita, e não outros Bhagavad Gitas que são pessoas que falam sobre ele ou interpretam ele, mas não são devotos de Krishna. Eles são devotos do Brahman, ou devotos da superalma, mas não são devotos do Krishna, de Deus. Tá entendendo?
Então isso é muito importante, né? É isso que nós estamos fazendo aqui, passando o significado de um devoto puro, que é o devoto, é o saber fidedigno de uma alma que está realizada na consciência de Krishna. Assim, se você vai estudar o Bhagavad Gita, igual a gente está fazendo aqui, todos os dias eu venho aqui e faço uma aula. Eu podia falar assim, não, vou deixar para fazer uma aula outro dia. Não, todos os dias eu vou vir aqui e vou fazer aula até terminar meu objetivo, que é esse capítulo 14. Até iniciar outra coisa. Aí quando eu inicio outra coisa, não só inicio a ação no modo da bondade, como também eu entro com o meu espírito aqui de realização, que é esse desejo de servir a Deus passando o conhecimento espiritual para vocês. E aí vocês vão receber esse conhecimento, certo? Vão entender de um aspecto mais abrangente, porque eu estou falando o significado de Srila Prabhupada, e estou, com a minha realização, tentando colocar uma linguagem mais simplificada, para que todo mundo entenda. Não tem desculpa de não entender. Do jeito que eu falo, até uma criança entende. Então, esse é o nosso serviço. Mas não sou eu que estou falando, é a inspiração divina dentro da realização, inserido exatamente no contexto, né, do verso do Bhagavad Gita e de Srila Prabhupada. Não altero, não saio fora das linhas. Só dou uma visão mais abrangente, talvez até pelos acontecimentos atuais, né, desse mundo, que talvez na época de Srila Prabhupada ele teria dado exemplos diferentes, certo? É igual a pessoa que vai falar o Bhagavad Gita, mas na época não tinha um computador. Eu posso pegar aqui um exemplo e fazer uma analogia com o computador. Assim, para vocês entenderem o que eu quero dizer, certo? Então, o modo da bondade é isso, é você se fixar nessa plataforma do conhecimento, porém não ficar preso ao modo da bondade, que é o quê? É o orgulho, o estado de superioridade, de que, através desse conhecimento, você é melhor do que os outros. Certo? E também a felicidade oriunda, né, de você ter uma posição onde você sabe que é mais bem sucedido do que os outros. Porém, o devoto de Krishna, além de ter esse conhecimento do modo da bondade, científico, filosófico ou metafísico, ele tem esse conhecimento transcendental, que é o conhecimento deixado por Krishna. E o que ele faz? Ele não tem orgulho, pelo contrário, ele se torna mais humilde, e dentro dessa posição, né, infelizmente, alguns devotos vão não estar nessa posição transcendental. Tem o conhecimento do Bhagavad Gita, mas se acham, né, superiores, ou alguns ficam fanáticos, ou ficam querendo colocar questões que não tem nada a ver. Mas a verdadeira pessoa, o verdadeiro devoto, né, que atingiu essa realização transcendental, ele, naturalmente, ele fica numa posição de serviço. Ele não tem orgulho que eu sei mais, que eu sou um mestre, que eu sou um guru. Eu não sou nada, eu sou uma pessoa normal, né? Eu estou falando agora do Bhakti alemão, uma pessoa normal, igual todo mundo, só que eu tenho uma realização desse conhecimento, escolhi isso para a minha vida, e aí a gente vem aqui e tenta passar. Ok? Essa é a questão toda. Qual é a intenção que você está colocando ao falar o Bhagavad Gita aqui para várias pessoas, né? Certo? Srila Prabhupada, que era um devoto puro de Krishna, ele falou assim, é tão difícil, né? O Krishna também fala no Bhagavad Gita, que é tão difícil uma alma se render a Krishna de verdade, assim, de se entregar de coração, que Krishna fica muito satisfeito. Então é muito raro uma alma. E Srila Prabhupada falou assim, se pelo menos uma alma nesse mundo, dentro da missão que eu vim fazer aqui a serviço de Krishna, se tornar um devoto puro, né? Um devoto que realmente despertar o amor puro por Krishna, ele falou, eu vou ter concluído com sucesso a minha missão, para você ver como é difícil. Mesmo, né, o Jesus Cristo ou qualquer ser que venha aqui com essa capacidade devocional de amor a Deus, que está vivendo o amor de Deus, é complicado, que nós estamos em Kali Yuga. As pessoas aqui são muito relutantes. Elas estão no modo da paixão e da ignorância, elas não querem ir para o modo da bondade. Por isso que se fala, você tem que se render
a uma pessoa avançada espiritualmente, ouvir, né, servir, aceitar assim, a informação dentro do contexto de uma autoridade. Essa servilidade significa que você se coloca atenta ao que essa pessoa está falando com você. E aí você absorve esse conhecimento e através disso, tudo que está sendo falado por um devoto que já está mais consciente de Krishna, faz com que você saia do modo da paixão e da bondade, da ignorância e vá para o modo da bondade. Esse é o objetivo aqui das palestras, certo? Então, é muito importante você ser entusiasta e determinado nesse estudo. Aí depois, né, que o Bhakta alemão ou qualquer outro vem e falou para você e deu uma alertada, você deu uma despertada, imediatamente, né, você tem que pegar o Bhagavad Gita e tem que ler. Depois você pega o que você não sabe ou que te causou uma dúvida, sei lá, você discute com os devotos que já têm mais conhecimento. É assim que funciona, né? O serviço daqueles que estão numa posição superior é para informar, dentro de uma realização interna deles, o ponto em que você se encontra e para onde você tem que ir. Né? Como o Mestre Cristo fez, né? Ele lavou lá os pés dos seus discípulos, né? Dos apóstolos, ele lavou os pés e ele falou assim, antes que você seja Senhor, primeiro você tem que aprender a servir. Então, um simples ato de lavar os pés dos devotos mostra a posição de um ser que está conectado com Deus. Assim como o próprio Krishna, o próprio Deus, ele vem a esse mundo para nos servir passando o conhecimento do Bhagavad Gita. Ele não chegou, falou, né, assim, que eu sou superior. Krishna não falou com orgulho, inclusive ele falou esse conhecimento no meio de um campo de batalha, mostrando para a gente que nós estamos internamente num conflito entre forças negativas e positivas, ou seja, forças qualitativas que querem nos conduzir para a conexão com o divino e forças negativas que estão relacionadas ao modo da paixão ou da ignorância que querem nos desviar, nos afastar da conexão com o divino, que são chamadas, né, chamadas as forças das trevas, que a gente vê aí no mundo, né, muitos seres de diversas raças, e a gente desconhece tudo isso. Simplesmente estamos sendo manipulados ou hipnotizados por forças ou pessoas, ou mídias, ou filmes, ou músicas, mensagens subliminares, tudo isso que faz você ficar que nem um bobão e você esquece do espírito e do que você tinha que vir fazer aqui nessa forma humana. Daí ser muito importante, né, a ação de pessoas que não aceitaram as trevas, através do sacrifício nessa forma humana e do desejo sincero de se iluminar, a pessoa naturalmente faz essa renúncia ou esse desapego àquilo que é o desejável para as pessoas que não querem estar com Deus, que querem desfrutar o tempo todo, querem muito dinheiro, muito sexo, muito rock and roll, muita festa, muito entretenimento, né? E o devoto não, o devoto sabe que a vida dele está passando. A vida está passando, a morte está chegando, a velhice está vindo. E aí, imediatamente, ele se posiciona com essa consciência, com essa visão dos modos da natureza material agindo na vida dele, e ele vai procurar se associar com pessoas que já estão no modo da bondade superior, ou na bondade, porém, caminhando para a bondade superior, e daí nessa associação ele começa também a sintonizar ou sincronizar com essas energias, com essas pessoas que são instrumentos usados por Deus para auxiliar na jornada desse espírito aqui na jornada terrestre, que é o caso em que estamos, né? Em muitos outros planetas também existem seres diferentes assim dessa nossa forma que também estão trabalhando a consciência de Krishna. Há muitos planetas intermediários. Mas, já que estamos aqui, vamos fazer o trabalho aqui. E nesse momento estamos, né, pela bênção de Deus, ouvindo
essas palavras colocadas aqui. Então, se pelo menos uma pessoa, né, eu falo assim, o Bhakti alemão falando, né, com essa intenção, se eu pelo menos fizer uma pessoa ler o Bhagavad Gita, né, não precisa ser um devoto puro igual o Srila Prabhupada, mas se pelo menos uma pessoa, se eu fizer uma pessoa ler o Bhagavad Gita e compreender a ciência da alma e fazer com que ela tenha valores, né, divinos, como se diz, já está cumprida a minha missão de ter vindo aqui na internet, mesmo que eu saiba que são poucas pessoas que vão se interessar pela consciência de Krishna, dessa forma mais entusiasmada, né, motivada, determinada, porque as pessoas nem têm culpa, elas estão presas a um sistema hipnótico, então elas buscam assim, a vida espiritual, ela lê o Bhagavad Gita, mas quando ela sai para trabalhar ou para se associar aqui no mundo, a influência negativa ou a influência não divina ou desespiritualizada, entra tanta coisa, né? Ainda mais hoje em dia, né? Que tiver política, todo mundo está com outros interesses, ninguém quer saber de Deus, ninguém quer saber de sentar para meditar, para cantar a sua japa, assim nesse pleno sentimento de gratidão, de amor, né? Então é isso que está acontecendo, as pessoas estão totalmente perdidas, enlouquecidas ou alucinadas. Não faz sentido, eu sou um espírito, eu estou aqui nesse corpo material, mas agora eu tenho conhecimento da influência das forças substanciais que estão nos bastidores de toda essa fenomenologia, desses fenômenos materiais, que estão, né, me encantando o tempo todo, certo? Então você tem que olhar para a Maya e vê-la, né, nua e crua, e não com as suas vestimentas belas que atraem a sua mente. Nua e crua, como é que é a Maya? É assim. Né? Quantas vezes você vê uma mulher assim, linda, maravilhosa, um homem assim, muito bonito, mas quando você aproxima dessa pessoa, você vê que por dentro tem uma mente perversa, uma mente negativa. Uma pessoa assim, completamente, né, uma mente descontrolada, naquele corpo lindo ali, mas é um espírito perturbado, depressivo. Né? Então é assim, Maya é assim, você olha a beleza que se manifesta, né, a visão do desejo, da luxúria, né, em cima da energia de Maya, mas Maya por trás ela é uma serva de Krishna que faz você burilar o seu espírito. Ela é terrível, Maya, certo? E ela tem esse poder místico porque ela é uma serva de Deus, ela é uma energia de Deus trabalhando para o propósito de manter em ilusão aquelas pessoas que não querem sair da ilusão. Tem gente que gosta, né, de ficar nessa energia material. Se acostumou, esqueceu completamente do Espírito de Deus. É essa pessoa que, desde que nasce até o dia que morre, está sempre querendo conquistar coisas materiais, aquela ansiedade terrível, e briga com todo mundo. Assim, dessa forma, né? A gente conhece isso, esse mundo é assim. Normalmente a maioria das pessoas é assim. Ou são pessoas relaxadas, que não querem nada com nada, querem ficar encostada em alguém ou em algum governo, e tem pessoas que estão brigando, competindo umas com as outras, seja no esporte, na religião, no empresariado, em qualquer coisa, e aí não tem tempo para Deus. E são pouquíssimas que estão no modo da bondade, né, tentando ouvir alguém que está falando sobre o conhecimento espiritual e que vai criando em si uma determinação, por causa dessa associação, para finalmente, né, obter o Bhagavad Gita, seja comprando um livro como esse, seja entrando, baixando o PDF da internet, ou ouvindo de alguma pessoa que está falando o Bhagavad Gita como nós estamos fazendo aqui, certo? Então o próximo verso é relacionado exatamente a essas pessoas agitadas, que não param nem um segundo, não tem tempo para Deus. E aí isso aí é o quê? É uma influência do modo da natureza material. Então, é como as pessoas apaixonadas no modo da paixão, é aquela que fala assim, não posso, tempo é dinheiro.
O dinheiro, né, é o Deus dessa pessoa. Os valores materiais são os semideuses. Aí você tem que ver, né, a sua energia. Se você é assim, você é um cara que só pensa em dinheiro, só pensa em quanto que eu vou obter mais, quanto que eu vou ter no banco, eu quero mais, e você não reconhece que tudo é propriedade de Deus. E aí você tem que ver isso. Então o modo da paixão está atuando. Já no modo da bondade você já está mais tranquilo, conhecimento, você começa a cantar a japa, você começa a ler o Bhagavad Gita, você começa a fazer perguntas para as pessoas que já têm mais conhecimento, a servilidade de ouvir o que essas pessoas estão falando, né? Sem desafios, sem querer debater, certo? Ninguém tá querendo aqui, falando as coisas assim, não, é isso. Não, você tem que ouvir, tem que aprender, e mais ainda, você tem que realizar isso. Não adianta ficar discutindo filosofia espiritual, Bhagavad Gita, Krishna, se você não está realizando isso no seu coração. Essa é a ideia de quem vem falar aqui, assim, olha, tenta experimentar o Senhor Krishna, principalmente cantando o santo nome dele, para despertar esse amor. Quando você desperta esse amor, aí você vai transcender o modo da bondade. Eu lembro que, eu não sei, teve um devoto aí que falou, interessante, né? Esse exemplo é muito bom. Se você quer decolar com o avião para algum lugar, né? Se você quer ir lá para decolar, você tem que ir para onde? Para o aeroporto. Chegando no aeroporto, você dá o seu ticket, né, de honestidade, de devoção, e ali você vai entrar no avião transcendental e vai fazer o voo para o modo da bondade transcendental. Mas para voar você precisa ir lá para o aeroporto, certo? A não ser que você seja um devoto, e o aeroporto representa o modo da bondade. A não ser que você já seja um devoto realizado, seja rico transcendentalmente, aí você tem um helicóptero que vem aqui na sua casa, né? Você não precisa nem ir no aeroporto, você sempre tem helicópteros ou, né, à sua disposição. Entende? Esse exemplo é muito bom. Então vamos ler aqui o verso 7. O modo da paixão nasce de desejos e anseios ilimitados. Ó filho de Kunti, e por causa disto, a entidade viva encarnada está presa às ações fruitivas materiais. Certo? Então, o modo da paixão, você fica super agitado, né? Você fica querendo desfrutar ou possuir algo. Por causa disso, ele cria desejos aqui e anseios ilimitados. Krishna falando, né? Aquela pessoa, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero ir naquele lugar, eu quero fazer isso, eu quero... Aquela pessoa que está sempre querendo fazer algo. Então, anseios ilimitados, essa ansiedade, né? Ela nunca está satisfeita de estar com ela, com Krishna. O mundo dela é todo externalizado, não tem uma coisa interna, assim. Entendeu? Às vezes a coisa interna que ela tem é em relação à concretização de coisas externas. Então, esse é o modo da paixão. A gente vê muitas pessoas aí tendo crises de ansiedade, crises de pânico, né? de insegurança, porque a pessoa só pensa em conquistar, competir, aquele egoísmo expansivo, certo? Eu estou lembrando aqui uma vez que eu estava falando assim, que existe um mundo espiritual, onde Krishna está lá com seus amigos, os seus companheiros, né, de relação amorosa, num corpo espiritual. Aí a pessoa falou para mim assim, sim, mas você tem que fazer o que lá? Entende? Esse fazer, né? O que você vai fazer? Na verdade, no mundo espiritual, você não tem que fazer, você é o ser. Ser um servo eterno, amoroso de Krishna no mundo espiritual, se relacionando com Deus em estado pleno de felicidade.
Então lá é o amor fazendo, né? O amor acontecendo, o amor em êxtase. É isso que é Vaikuntha Lokadama, o mundo espiritual. Aí a pessoa que é do modo da paixão, naturalmente, ela vai fazer essa pergunta: mas o que, que eu vou fazer lá no mundo espiritual? Como é que eu vou ganhar dinheiro lá? E o meu futuro? Né? Não tem dinheiro, não tem futuro no plano da eternidade. Então é isso que acontece, né? O modo da paixão, né? Aí quando você está no modo da bondade, você já começa a se aliviar dessas misérias, né? Da ansiedade, da angústia, da frustração, porque eu não consegui aquilo que era o meu sonho, ou porque o sistema, meu pai queria que eu fosse isso, mas eu não fui. Aí o cara fica lutando, lutando, lutando. Isso é o modo da paixão, ou o modo da agitação. O senhor Brahma, por exemplo, ele é responsável pelo modo da paixão acontecer nesse universo. Por isso que o senhor Brahma é o criador universal. Krishna usa ele como o criador universal. Ou seja, ele agita a matéria para que tudo possa acontecer. Ou que crie uma situação de fenomênica onde nós possamos fazer as coisas. Então esse fazer está tudo dentro do modo da paixão. Que é uma coisa ligada muito também ao emocional, né? Ao emocional. Já o modo da bondade é uma coisa mais no plano intelectual e mental. E o plano da ignorância é ligado mais à fisicalidade, ao físico, né? Aquela pessoa que só quer ficar tendo aquele prazer com o físico, seja com droga, seja dormindo, seja... A pessoa fica meio numa espécie de inércia, né? Estagnado. Então, esse modo da ignorância geralmente é comparado ao modo dos animais. Só pensa em sobreviver, em comer, dormir, tá ali estagnado, como um vegetal também. Tá ali parado, pega o sol, vai crescendo, bota uma folhinha ali. Mas o ser humano não, o ser humano ele tem uma inteligência poderosíssima. Ele consegue se reconhecer como um espírito transcendental aos três modos da natureza, e aí ele, quando compreende isso, numa realização, pelo menos numa intelectualidade superior, ele se rende aos pés de lótus de Deus, né? se instala no modo da bondade, e do modo da bondade ele vai para o modo transcendental, sob a guia de uma pessoa que tenha mais conhecimento, seja um mestre, seja através do Bhagavad Gita, dos Shastras, né, do conhecimento, e seja através da super-alma que está em seu coração, que é Deus na forma de Vishnu, trabalhando as energias daquele espírito, né, do campo de atividades, criando situações, atraindo pessoas ou literatura, para que a pessoa possa realmente ter essa segurança de realizar aquilo que é o desejo natural do espírito, né? O espírito, naturalmente, ele quer viver em Deus, já que a posição eterna dele é de serviço devocional aos pés de lótus de Deus, seja aqui no mundo material ou no mundo espiritual. Aí esse amigo meu, né? Bacta, mas o que eu vou fazer lá? Então você não vai fazer nada, você vai ter relação de amor com Deus e as suas atividades vão ser, entre aspas, né, normais, mas lá é um plano absoluto. Lá simplesmente você está no êxtase completo da sua existência, na plenitude da sua consciência e da bem-aventurança. Então fica difícil explicar para as pessoas desse mundo: olha, existe um lugar onde Krishna, o próprio Deus, vem nos convidar para ir, onde tudo é êxtase, tudo é essa felicidade absoluta que você está buscando aqui nessa natureza, que não tem nada a ver com felicidade espiritual. Aí a pessoa fala: não, mas eu gosto dessa felicidade aqui material, onde eu posso, né, desfrutar, onde eu vou ter um futuro seguro. Mas você não vai ter futuro seguro nenhum, porque a morte está aí do seu lado, a qualquer momento ela pode vir e te levar. É tudo ilusão, entendeu? Você planejar algo, certo? Caminha com Deus em serviço devocional,
em amor, em satisfação interna, e aí as coisas vão acontecer para você naturalmente, tudo que é necessário vai vir na sua vida, porque Deus é o controlador de tudo. Tudo é energia de Deus. Daí o Mestre Cristo falar, né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus, e daí tudo vos será dado por acréscimo. Tudo vai ser acrescentado na sua vida naturalmente por Deus. Isso não é complicado entender, que existe um poder superior controlando tudo. Mas aí a pessoa, no modo da paixão, ela acha que ela é que faz essa função, né? Não, não dependo de Deus, depende tudo do meu trabalho, do que eu faço, né? E não é assim. Quantas pessoas assim super ricas hoje em dia que estão suicidando, que perdem a fortuna de uma hora para outra, que são pessoas completamente infelizes, né? Seria melhor nem ter essa dinheirama toda, porque no final vai se frustrar, seja em vida ou quando a morte vier e tirar tudo de uma vez só, e a pessoa não vai ter assim, nenhuma chance, né? Contra o senhor Dhamaraja, né? O senhor Dhamaraja é o senhor da morte, é uma autoridade do conhecimento do emocional, imagina. Ele é o juiz. Quando você desencarna, ele vai olhar para você e falar assim, a sua consciência aí foi do modo da ignorância, a sua daquele lá foi do modo da paixão, aquele lá foi do modo da bondade. Então, agora nós vamos encarnar essas almas nos respectivos invólucros, de acordo com a consciência que você abandonou esse corpo. Aí fala, esse cara aqui veio no modo da ignorância. Então vamos botar ele lá nos planetinhas infernais ou nos planetas inferiores, porque ele vai ter que ser burilado. Ele foi teimoso. Muitas vezes o Bhagavad Gita caiu na mão dele, mas ele, por preguiça ou por negligência, falou, não quero saber disso aí, isso aí tudo é falso, eu sou ateísta, eu sou Deus, né? Não vou me render aos pés de lótus desse Krishna, não. Eu quero saber de Krishna, eu sou Deus. Eu vou me fundir em Deus e eu tenho o poder de manifestar na minha vida através da minha força espiritual. Tudo que eu quiser, ninguém manda em mim, eu sou livre. Assim, essas mentalidade completamente ridícula, né? Aí quando você abandona o corpo, você fala, nossa, como eu fui orgulhoso, como eu fui isso. Aí você vai ficar com muita raiva depois que você abandonar seu corpo. Quando você chegar lá, você descobrir que você desperdiçou toda a sua vida humana, porque você não quis dar 10 minutos da sua atenção para cantar uma japinha, ou ler o santo nome, ou ouvir uma palestra, né? Não, porque você é o orgulhoso. Você, quando ouve uma pessoa falar, você simplesmente quer filtrar essas palavras de acordo com o seu conhecimento, aí você, isso que ele falou está certo, isso aqui que ele falou está errado. Entendeu? Não tem isso aqui, a gente está lendo o Bhagavad Gita, o que Deus falou, né? Não é também é fé cega. Não estou falando de fé cega, mas o que Krishna falou é o que vai definir o parâmetro do que é o perfeito dentro daquilo que se chama o conhecimento ou a escritura. Mas não é perfeito enquanto você não realizar essa perfeição dentro de você. Por isso que o devoto, né, ele geralmente, ele não insiste com essas pessoas que podem até estar no modo da bondade, mas que tem aquele orgulho metafísico, né? Então vai discutir isso com a gente, e vai discutir isso, certo? Como Krishna, no capítulo 18 aqui do Bhagavad Gita, fala assim, não dê, ô devoto, ô meu devoto, não dê essas palavras do Bhagavad Gita para pessoas que não são austeras, que não são devotadas, que são ateístas, ou que são pessoas que não fazem austeridades, né? Que não querem fazer o sacrifício. Então, Krishna mesmo está falando, não fale para essas pessoas. O Bhagavad Gita é escritura para devotos, para as pessoas que estão, né, já atuando nessa plataforma transcendental de entendimento. Mas aí o devoto, né, ele até, como se diz, ele desrespeita essa vontade de Deus, né? Ele fala assim, não, Krishna, apesar de você não querer que eu pregue, eu vou pregar por amor, né? A gente vem aqui falar
esse conhecimento por amor, né? Porque eu podia viver esse conhecimento transcendental, isolado, cantando. Não, mas o legal é ir, né, com o médico que vai ao doente, né? Se o doente não vem ao médico, o médico vai ao doente. Ok? Então, a ideia é essa, certo? É a caridade do médico. Se você não pode vir ao médico, ou não quer, ou tem medo, o médico vai até você e faz o diagnóstico da sua vida por amor. Esse é o verdadeiro amor, né? Você querer que a outra pessoa se ilumine, que conheça o que são os modos da natureza material, quem é Deus. Bom, voltando aqui, o modo da paixão nasce de desejos e anseios ilimitados, e por causa disso a entidade viva encarnada está presa às ações fruitivas materiais. Ações fruitivas materiais significa ações egoístas que você faz coisas para obter benefícios pessoais, que dizem respeito ao seu interesse. Por isso, ações fruitivas, que trazem frutos. Então, a pessoa que está no modo da paixão, ela não age, nem faz o bem ou a caridade simplesmente por amor. Ela faz algo visando o interesse. Né? Lembrei agora aqui dos políticos, né? Que vão lá no lugar de pessoas carentes, e pega as criancinhas, aí dá uma cesta básica, aí, ou vai numa igreja fazer uma oração, demonstrando assim, a religiosidade. Né? Tudo aparecendo. Tem que filmar, tem que ter 10 câmeras filmando para ele demonstrar o amor dele. Né? Mas, na verdade, ele está querendo os frutos da eleição. Estou falando agora de político, mas você pode botar aí quem você quiser. Certo? Então, esse é a pessoa do modo da paixão. Né? Até mesmo para casar, né? Você vai casar com a mulher porque você quer o sexo. A mulher vai casar também porque quer outras coisas do homem. Então, tem interesse, né? No último canto do Srimad Bhagavatam, Krishna fala, Kali Yuga não tem essa troca amorosa numa plataforma superior espiritual. A troca amorosa aqui é sexo. Por isso tem muito divórcio, né? Porque a partir do momento que tem uma outra mulher mais interessante ou um outro homem mais interessante, o cara vai e troca, porque não, aquela mulher lá é melhor que a minha, é mais sensual. Né? Mas no final ele acaba repetindo a ignorância, aí vai se dar mal com aquela outra, aí traição para lá, traição para cá, né? Adultério aqui, adultério ali, aí vai acontecendo assim. É dessa forma que funciona, certo? O interesse no modo da paixão, de uma nação com outra nação. Né? Não, eu vou ser bonzinho com você, porque você tem os produtos para me oferecer aqui, e a gente estando forte aqui, a gente vence aquele outro lá que se dane, o que importa é o interesse. Aí cria, né? Nações Unidas, né? Mas não tem assim uma coisa do amor a Deus. É tudo mecânico, é tudo financeiro, é tudo, né? Como Krishna fala, é tudo demoníaco, é tudo mecânico, materialista demais. Isso é Kali Yuga. Então Kali Yuga é moda paixão, né? Os empresários que querem ganhar dinheiro e tudo aquilo que está envolvido, essa ansiedade das pessoas de serem melhores, de terem mais, dentro desse contexto de obter as coisas materiais e desfrutar, e de exercer poder, né? Eu sou mais, né? Eu sou o Supremo, você é quem? Você não é nada, você está sob minhas ordens. Ah, você é um inimigo, então vou te matar, porque eu não quero saber de você aqui na minha área, seja a nível individual ou nacional, ou planetário, né? Tem planetas que brigam com outros planetas, certo? Se a gente expandir um pouquinho a consciência mais universalmente, tem raças alienígenas que são verdadeiros guerreiros, né, cruéis, e eles vão conquistando planetas e outros planetas, no qual o nosso planeta também foi conquistado há muitos milhões, milhares de anos atrás, por raças, né, que estão no controle do planeta até hoje. Porém, estamos numa época de libertação do planeta. Tá?
Então, está na hora de entrarmos numa era, vamos dizer assim, mais de ouro, né? Uma era mais dourada, né? Porque temos que todo mundo, a humanidade, despertar, não para brigar com quem está dominando, mas para todo mundo despertar para os valores espirituais. E aí, quando todo mundo mudar o seu mundo interno, naturalmente, o mundo externo, que é uma projeção coletiva que forma a realidade desse planeta Terra, vai mudar naturalmente. E as trevas querem criar a realidade de manipulação, de prisão. Então faz parte, isso é o jogo entre as trevas e a luz. As pessoas da luz estão tentando inserir valores, ou seja, modificar a mentalidade ou o padrão vibratório das pessoas que estão ouvindo essa filosofia espiritual, para que elas se rendam a Deus e dentro desse contexto de servo amoroso eterno de Deus, você atue nesse mundo aqui para fazer o outro feliz. Você não tem que ter uma vida egoísta, né? Você tem que ser egoísta inicialmente para não deixar que influências, né, de outros te julguem, te critiquem, te recriminem, mesmo dentro da família, porque você quer seguir a vida espiritual, porque você quer se desapegar do mundo, que você não quer seguir os valores estabelecidos ou programados desde lá quando você é criancinha. Aí seu pai fica triste, ou né, a sociedade, poxa, coitado, aquele cara lá é um doente, aquele cara lá é anormal, poxa, ele renunciou tudo, está seguindo a Deus, só está falando de amor, esse cara é louco, né? Então vamos crucificar ele, né, como fizeram lá com o mestre Cristo, né, que veio para estabelecer esses valores. Então tudo é inteligível, todo mundo vivendo em Deus, né? Praticando ações boas, dignas, honestas. Isso aí já é um planeta da quinta, sexta, sétima dimensão. Mas nós estamos no planeta da terceira dimensão, que está indo para a quinta dimensão. E por isso é muito importante a gente transformar nosso coração agora para ficar numa sincronicidade com esse planeta de quinta dimensão, que é o planeta Terra atualmente, né? Se você não quiser isso, você vai para outro planeta de terceira dimensão, vai continuar lá sofrendo sob a influência dos modos da natureza material. Ok? Vamos aproveitar aí que Krishna veio como Chaitanya Mahaprabhu e nos deu o canto, né, do Mahamantra, que não é para uma religião específica. O nome de Deus é Deus. Aí você canta, não importa. Eu sou um cristão, eu sou um muçulmano, não importa. Você vai cantar Hare Krishna, Hare Krishna. E você não é... Né, a gente fala assim, é o nome fantasia, né? Aquele cara é Hare Krishna. Mas é Hare Krishna porque ele canta o santo nome. Mas ele pode ter uma religião, um espírita, católica, o que quiser, um bandista, não importa. Importa que você está cantando e você está se associando com Krishna, entendendo quem é Krishna, entendendo o Bhagavad Gita, né? E aí você vai transcender as religiões, que é o que Krishna fala lá no Bhagavad Gita, né? Sarva Dharma Parityajaya. Abandona todos esses conceitos de religião materialista, interesseira, que estão sob a influência do modo da paixão e da ignorância, que estão te conduzindo para um abismo espiritual. São cegos guiando outros cegos. Ok? Então... Prabhupada. É muito legal, né? Porque a gente vai se empolgando, né? Vai se empolgando aqui. O modo da paixão caracteriza-se pela atração entre homem e mulher. A mulher sente atração pelo homem e o homem sente atração pela mulher. Isto se chama o modo da paixão. E quanto maior o modo da paixão, maior o anseio pelo prazer material. Olha que interessante. A base do modo da paixão, lá por trás é o sexo, é a energia sexual, é a atração entre o masculino e o feminino. Em função disso, você expande tudo, né, na ilusão, para uma família, para obter propriedades, para manter os seus, certo? Então é muito interessante você entender isso. Por isso que a luxúria é que rege o modo material da paixão. E Krishna diz que a luxúria é exatamente o inimigo pecaminoso que destrói toda a alma.
Quanto maior o modo da paixão, maior o anseio pelo prazer material. Deseja-se, então, obter gozo dos sentidos. Na busca pelo prazer dos sentidos, um homem, no modo da paixão, deseja alguma honraria social ou nacional e quer ter uma família feliz, com belos filhos, esposa e casa. Estes são os produtos do modo da paixão. Enquanto desejarmos tais conquistas, teremos de trabalhar muito arduamente. Certo? Então, no modo da transcendental, você já não está mais se identificando com esse corpo, que eu sou um homem, que eu sou uma mulher. Mas quando você está na paixão, você não sabe que é o espírito, você quer obter, né, esse desejo, principalmente o desejo sexual, a luxúria, né, o mais intensamente possível, e dentro de uma programação você quer ter uma família com filhos, e para isso você vai ter que lutar arduamente, trabalhar para sustentar, né, a sua posição, e aí você quer ter mais status do que outros, e você quer mostrar para sua esposa, para os seus filhos, que você é uma pessoa de valor na sociedade, né, empresarial, em qualquer contexto. E assim é a historinha da ilusão. Isso é moda paixão. A pessoa está completamente agitada e perdida dentro do mundo material. Certo? Portanto, aqui afirma-se com bastante clareza que o ser vivo se envolve com o fruto de suas atividades e assim se prende a estas atividades. Se ele ganha dinheiro, ele quer cada vez mais dinheiro. Esse é o fruto. Aí ele quer mais dinheiro, ele quer mais dinheiro. Isso é incomensurável. A gente vê aí pessoas com trilhões de dólares, de reais, e eles querem mais, e mais, e não precisa. Ele está preso a isso, a essa neurose. Eu quero sair acho que tem uma revista chamada Forbes, né, que indica assim, qual os homens mais ricos do mundo. E aí, não, aquele cara lá é mais rico que eu e eu quero ter 4 trilhões, aquele cara tem trilhões. É assim uma coisa, é uma alucinação isso, certo? Uma pessoa aí, vamos dizer assim, botando por alto assim, uns 20 milhões que ele tivesse na conta dele, ele já estava garantido para a vida toda, né? Mas não satisfaz. Você pode dar dinheiro, quem está no modo da paixão, você pode dar dinheiro, né? É igual a pessoa quando ganha na Mega Sena, ele torra todo o dinheiro, ele não sabe como usar, é muito dinheiro. Porque está no modo da ignorância, aí vai gastar tudo em coisas não adequadas, ou no modo da paixão vai usar incorretamente, vai se frustrar, vai gastar. Já o devoto usa a riqueza como Lakshmi, ele usa para o serviço devocional ao Senhor Krishna. Certo? Então essa é a diferença. Você pode estar usando o dinheiro para o seu ego, num anseio terrível, e aí você vai ficar completamente preso a isso, a essas atividades fruitivas. Aqui no caso eu estou falando do dinheiro, né? Pode ser para todas as outras coisas. E o devoto não, ele pode ser um trilionário, mas ele tem uma vida simples, com pensamento elevado, e usa o dinheiro dado por Krishna para ser usado na plataforma transcendental, onde ele vai favorecer, ele vai adquirir recursos para fazer o serviço devocional. Certo? Então, a fim de agradar sua esposa, filhos e sociedade, e para manter seu prestígio, ele tem que trabalhar. Não trabalha nem mais pela sobrevivência, ele trabalha para manter o prestígio. A maior depressão de um cara que está no modo da paixão é ele perder seu status. É ele observar que outra pessoa que tem mais dinheiro que ele, né, ou mais desfrute, está vendo ele, pode falar, aquele cara lá, agora, coitado, né, só ganha 10 milhões de reais por mês, coitado. Não é mais aquele cara, não tem mais aquela Ferrari, aquele jatinho particular, coitado. Né? E o cara lá, você acha mesmo que é um pobre ganhando 10 milhões, esse é o modo da paixão, é muito louco. Né? E a pessoa que é pobre, né, ela quer ter muito dinheiro também. Aí quando tem muito dinheiro, ela não sabe mais o que fazer, ela enlouquece. E aí fica presa a essas atividades fruitivas, a esses anseios ilimitados, conforme esse verso aqui está falando. Né? Por isso todo o mundo material
está mais ou menos no modo da paixão. O avanço da civilização moderna é medido de acordo com o seu envolvimento com o modo da paixão. Né? A nossa civilização moderna, aí tem gente que não entende os modos da natureza, né? O modo da natureza está agindo sobre uma civilização. Então tem civilizações que é o modo da ignorância que está dominando, né? Aí tem muita droga, as pessoas não fazem nada, assim, tem lugares assim. Tem lugares que é muita guerra, um está querendo tirar o poder do outro, então essa civilização é o modo da paixão. Ou tem civilizações no modo da paixão que são mais ligadas ao capitalismo, né? A todo mundo ganhando dinheiro. Então é assim mais ou menos que Prabhupada está falando que a civilização moderna atual é. Todo mundo com interesses para, né, usufruir de outra nação, e aí tem toda uma coisa que às vezes termina em guerra ou em diplomacia, que vamos ter que fazer assim bons acordos para todo mundo ganhar em cima do assunto referido, né, diplomaticamente. Então esse é basicamente a nossa civilização atual, é modo da ignorância e modo da paixão. E o modo da bondade são aquelas civilizações que estão, né, você vê lá nos Himalaias, os caras estão buscando conhecimento, aí tem a sociedade toda está sempre em meditação. É como se fosse uma era de ouro, um lugar que está numa era de ouro dentro de uma era de ferro. A era de ferro, basicamente, é regida pelo modo da ignorância e da paixão. Né? Então, o que nós estamos, que Krishna quer, o que todos os mestres querem aqui é criar uma mentalidade no modo da bondade, onde a civilização seja conduzida com conhecimento, com amor, com altruísmo, com essa tendência espiritual, tá? Quinta dimensão. Outrora tomava-se como referência o modo da bondade, porque antigamente tinham reis santos. Você vê lá a história de Yudhishthira, quando Arjuna lutou, ele se instalou no governo, a monarquia espiritual. Todo mundo era favorecido, todo mundo se ocupava devocionalmente nesse mundo para fazer esse trabalho espiritual, porque você está aqui para fazer, para ter, né, a realização de Deus, fazendo o serviço devocional. Se nem mesmo aqueles que estão no modo da bondade conseguem liberar-se, que se dizer daqueles que estão enredados no modo da paixão. Então, como a gente falou, né? No modo da bondade, a pessoa tem aquele orgulho do conhecimento. Eu vou parar por aqui agora, porque eu acho que nós já estamos em cima do tempo. Mas, basicamente, né, Prabhupada está falando aqui. Se no modo da bondade, onde todo mundo está com nível filosófico, científico, né? Tem civilizações que têm a tecnologia assim, milhões de vezes avançadas, mais avançada do que a nossa que nós temos atualmente, mas eles não têm ética, não têm moral, não têm espiritualidade. Então eles estão, né, caídos, né? Anjos caídos. E quem está na paixão está nesse frenesi, né? A gente sai na rua, né? Até hoje eu estava conversando com a pessoa, pô, se você for lá em São Paulo, você vai ver um frenesi, é carro indo para lá, carro indo para cá, e tudo é negócio, e é uma loucura, e o cara chega estressado em casa, e aí tem que acordar outro dia, né? A pessoa não tem tempo para nada, está sempre cansado, mostrando esse modo da paixão, né? Uma nação quer crescer mais que todas as outras, aí depois quer conquistar, quer controlar a sua posição de supremacia tecnológica, financeira no mundo. Não precisava nada disso, né? Todo mundo em bondade, principalmente recebendo o conhecimento do Bhagavad Gita ou a instrução de outros mestres que estiveram aqui nesse planeta, pregando o amor a Deus, o amor ao próximo, sem fanatismo, sem orgulho intelectual de que eu sou o religioso, que eu sou o espiritual. Assim, todo mundo vivendo de boa, nessa realização do sentimento que eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas, e a vida ia transcorrer, não ia faltar nada para ninguém, porque se você visse alguém ali meio
né, que passando uma necessidade você ia ajudar, o Estado ia ajudar todo mundo, e todo mundo ia trabalhar, né, daquilo que gosta, né, sem aquela pressão, sem aquela loucura, sem aquele controle financeiro, onde você tem dívida, onde você enlouquece, você contrai empréstimos, e aí você fica devedor, aí você vai para a prisão, e essa loucura toda que a gente sabe. Então isso é o modo da paixão, né? Espero que eu tenha explicado aqui dentro do nosso contexto que vivemos atualmente. Mas como você agora já sabe o que é o modo da paixão, quando você olhar o mundo, você fala assim, o planeta Terra está sob o modo da paixão. Agora entendi. Então você para de julgar, você fala, é uma força da natureza que dentro de uma coletividade aceitou essa impressão energética, né, ou vibracional, onde todo mundo está agindo como robô sobre esse modo da paixão. Mas você não vai ficar nesse modo da paixão, você vai ir para o modo da bondade, vai observar agora através desse conhecimento e vai fazer uma atividade íntima, pessoal, né? Uma reforma íntima, né? Como eles falam. E aí você vai tentar despertar esse amor a Deus através do serviço devocional, da prática espiritual, de cantar japa, de associar com pessoas que já estão avançadas, e aí a sua vida vai ser um sucesso. Você vai ficar em paz, você vai ficar feliz, você vai ficar tranquilo, a harmonia, o universo vai te dar por acréscimo, né? Tudo que você precisa, porque tudo está sob o controle de Deus, isso que temos que entender. Isso é o modo da bondade pura. Eu sou um servo de Deus, Deus está me dando livre-arbítrio para eu usar de maneira prazerosa aqui nesse mundo material, em relação à consciência espiritual, e me preparar para voltar para a morada divina. Ok? Então, hoje foi esse verso 7. Agradeço a presença de vocês, que Deus abençoe todos os corações, e vamos continuar até o fim, né, dessa nossa jornada aqui nos estudos. Ok? Gratidão, gratidão, gratidão. Haribo!